Ok, sejam todas bem-vindas para a nossa aula de todo mês, a primeira quarta-feira de todo mês. Então, vamos fazer a nossa aula do mês de maio. A aula de hoje que eu trouxe para vocês é sobre as feridas emocionais. Inclusive, eu já dei uma live, né? Já fiz uma live com esse conteúdo e eu resolvi trazer novamente para a gente trabalhar dentro da comunidade. Porque muitas vezes o processo de emagrecimento de vocês acontece travas, travas, bloqueios, procrastinação, autossabotagem. Então, tudo isso acontece no meio do caminho, tá? Vou pedir para vocês um favor de desativar os áudios, tá, meninas? Então, tudo isso pode acontecer durante o processo de emagrecimento. E muitas vezes, não é porque vocês têm força de vontade, falta de disciplina, falta de foco, muitas vezes está relacionado com vivências na nossa infância, tá? É muito poderosa as instruções que eu vou dar aqui para vocês hoje, tá? São feridas que são raízes emocionais que, de certo, todas nós já vivemos isso, porque está instalado no nosso subconsciente. E o nosso processo de emagrecimento ou ganho de peso, tá? Como o ganho de peso, como a perda de peso, está relacionado, gente, com o que a gente já sofreu, viveu na nossa infância, tá? Então, o excesso de peso, muitas vezes, ele está relacionado, o ganho de peso ponderal está relacionado com a nossa, a gente fala que é as nossas feridas emocionais. Então, eu vou explicar cada uma delas, onde que é a comida, onde que o ganho de peso, onde que a dificuldade, o pensamento sabotador, onde que isso afeta exatamente neste momento que você está aí lutando, por que que isso afeta o processo de emagrecimento de vocês, tá? Então, o nosso cérebro, a nossa mente é que comanda tudo, né? A gente já sabe disso, a nossa mente que comanda todas as nossas instruções. Hoje até coloquei um post ali, a mente obedece, o corpo obedece a uma mente forte. Por isso que eu falo para vocês, não adianta nada vocês só seguir uma dieta e emagrecer se vocês não mudarem o comportamento de vocês, mudarem a forma como vocês pensam. E não é tão fácil. Não é tão fácil justamente por causa desses quesitos aqui que eu vou passar para vocês, dessas informações, dessas orientações, dessa consciência, né? Vamos dizer assim. Porque quando a gente toma consciência do que acontece na mente da gente, as coisas que estão acontecendo, a gente consegue ressignificar, a gente consegue pensar diferente, a gente consegue cancelar o que é negativo, pensar só positivo. Então, primeiro a gente tem que saber o que está acontecendo, o que está rolando, né? Tomar consciência, né? O conhecimento ele nos liberta. Por isso que são pequenas informações que vocês vão juntando, vão aí juntando o quebra-cabeça, né? Que a mente da gente é um quebra-cabeça, né? Você juntar aí as pecinhas. Então, hoje eu estou entregando para vocês várias pecinhas para vocês encaixarem aí e ver, sentir, né? Onde que tá, onde que vocês estão perdendo o controle aí do processo de emagrecimento de vocês. Então, gente, muitas vezes o excesso de peso, tá? Ele é uma estratégia de sobrevivência do nosso sistema nervoso. O excesso de peso, o comer exagerado, tá? Então isso tem a ver vamos colocar pela parte emocional, pela parte do cérebro, né? Isso tem a ver com a forma como a gente se protege, tá? Emocionalmente a gente se protege e que a nossa mente, o cérebro, ele fica o tempo todo, é luta e fuga, né? Uma hora você está lutando, outra hora você está fugindo, né? E quando você está na fuga aí de tirar, né, aquele automático, aquele comer automático, quando você quer mudar isso aí, o seu cérebro muitas vezes ele não deixa você avançar nisso. Ele vai lutar, né, contra você, porque está habituado já a fazer isso. Então, são raízes, né, são raízes emocionais. Então, é tudo aquilo. Então, a nossa mente, gente, ela vai afastar vocês da dor e aproximar vocês do prazer. Tudo que é dor, tudo que causa dor na gente, a nossa mente, ela vai nos proteger.
né? Então, muitas vezes os pensamentos sabotadores no processo de emagrecimento, ele vem como forma de proteção. É como forma de proteção. E a mesma coisa acontece como o acúmulo de gordura. Tem pessoas que acumulam gordura no corpo como uma capa de proteção. Vocês vão entender, né? Na prática aqui, quando eu falar para vocês explicar as 5 feridas emocionais. Essas 5 feridas, todas nós temos. Alguma delas, tá? Eu vou explicar bem. Todas nós temos na nossa infância. Algumas pessoas não conseguem acessar porque apagou da memória, porque às vezes são feridas que deixaram marcas, sabe? E você não quer acessar. Muitas vezes você não quer, justamente porque lembrar disso aí te causa dor. Mas hoje eu vou trazer para vocês algumas memórias e depois dessa aula eu quero que vocês reflitam, tá? Isso vai reverberar, que vocês reflitam em qual momento na infância de vocês possam ter vivido isso, que isso criou raízes em vocês. Então, a primeira ferida emocional aqui, então eu vou explicar a ferida emocional e vou explicar o que ela impacta aí, o que essa ferida pode impactar hoje no processo de vocês, tá? Então, a primeira ferida aqui emocional é a ferida da rejeição, tá? O que é a ferida da rejeição? É aquela criança que foi rejeitada, tá? E não foi só rejeitada pelo pai, pela mãe, em algum momento ela foi rejeitada, ou no trabalho não, em algum momento, tá? A gente está falando da criança, né? No trabalho agora é tudo que você vive, que você acessa essa ferida, tá? Então, a rejeição é uma pessoa que ela se sentiu rejeitada em algum momento da sua infância, tá? E todo gatilho que leva ela para este lugar, ela se blinda para não viver de novo, para não acessar de novo essa dor, tá? Então, normalmente são aquelas pessoas que não gostam de incomodar ninguém, porque elas têm medo de ser rejeitada, não gosta de incomodar ninguém, e ela tem muito medo de se esforçar demais e quando não der certo, vinha a rejeição, ela ser rejeitada. Então, normalmente, são aquelas pessoas que têm medo de ser julgada e têm medo de falhar, tá? Então, aquelas pessoas que querem agradar o tempo todo, principalmente com comida. Então, se você tem a rejeição, a ferida da rejeição, e a pessoa fala assim, come, chega lá, coloca aquela mesa farta, você come porque você não quer ser rejeitada, muitas vezes. Você não quer desagradar, sabe? Então, são aquelas pessoas que têm medo, ela morre de medo de falhar com alguma coisa, tá? Então, ela tem medo de se esforçar demais no processo de emagrecimento e de não dar certo, de não ter resultado. Então, são aquelas pessoas super medrosas. Quem, a criança que foi rejeitada, ela é muito medrosa, ela tem medo de tudo, porque ela tem medo do julgamento. Então, nós mulheres adultas, quem carrega essa ferida emocional da rejeição, muitas vezes a comida é como uma proteção. Se você está no meio familiar, onde todo mundo come errado, e você vive essa ferida emocional, você não vai ser difícil você sair daquele meio, você viver, querer fazer diferente. Porque as pessoas, o seu meio, ele pode te julgar e te rejeitar. Já viu aquelas amigas que falam assim, nossa, depois que você começou a virar fitness, você está muito chata. Se você for uma criança que traz na sua memória essa ferida, você vai fazer de tudo para agradar. Você vai comer, você vai sair, você não vai seguir com a sua dieta, porque você não quer ser rejeitada, você quer pertencer àquele meio. É pertencimento. No lugar que você faz dieta, ninguém faz. Se você tem essa ferida, você não consegue fazer. Você não consegue fazer, porque o meio ele acaba te influenciando.
por causa dessa ferida emocional, tá? Então, é aquela pessoa que sempre tem medo de voltar a engordar, sabe? Aquela pessoa que faz dieta, por exemplo, e muitas vezes ela se sente rejeitada quando ela está muito magra. Às vezes ela volta a engordar porque ela não consegue viver fora daquele meio. O meio que ela está não ajuda. Tá? Então, a ferida da rejeição, ela impacta muito o processo de emagrecimento, tá? Porque você sempre tem medo de desagradar, tá? A segunda ferida aqui, gente, é a ferida do abandono. O que que é a ferida do abandono? É medo de ficar sozinha. Aquela criança que foi abandonada, que se sentiu abandonada. Em algum momento, o pai, a mãe deixou ela em algum lugar, e aquilo ali enraizou. Todo o impacto, um impacto emocional muito forte, ele causa uma ferida, uma dor. E todas as vezes que você sente o gatilho, você acessa aquela dor novamente. Todas as vezes que você se expõe, né, a um forte impacto emocional que te remete a isso. Então, o abandono, a ferida da pessoa abandonada é aquela pessoa que tem necessidade de comida, tá? Porque quando ela se sente sozinha, ela tem que se aproximar do prazer. A comida para ela é um consolo. Então, essa ferida, ela é uma a ferida do abandono, ela é um dos principal raiz emocional, uma da principal raiz emocional que dificulta o processo de emagrecimento, tá? Porque é aquela pessoa que ela, o tempo todo, né, ela tem medo de ficar sozinha. Todas as vezes que tem um problema, ela vive o problema, ela mergulha no problema, porque ela quer ajudar o outro, tá? E por exemplo, se ela começar a emagrecer, né? E as outras pessoas que estão do lado, não, é a mesma coisa do ambiente, né, da rejeição. As outras pessoas que estão ao seu lado não estão fazendo nada, para ela não ser abandonada para aquelas pessoas, ela começa a mudar de novo, a voltar de novo para o comportamento antigo, porque ela tem medo de ser abandonada, tem medo de ficar sozinha. Então, a comida para essa pessoa é uma forma de, por exemplo, chamar a atenção. E aquela pessoa que na vida ganhou peso, muitas vezes elas preferem ter gordura, sabe? Prefere ser mais fofinha, mais cheinha, para ser inserida no meio que ela vive. Tá? Então, essa ferida do abandono, a pessoa muitas vezes ela quer chamar a atenção. É uma adulta hoje que se vitimiza muito, porque ela quer ser o quê? Ela quer ser cuidada, ela quer ser entendida, porque tudo para ela leva o quê? A ferida do abandono que ela teve. Então, ela tem um problema. Essa mulher hoje, ela tem um problema muito, muito, muito difícil, sabe? Ela não consegue encarar os problemas. Ela tem uma dificuldade maior de emagrecer, porque ela não consegue, tá? Ela morre de medo de ser abandonada. Tá? Um trauma emocional. Então, qual que é o gatilho? O gatilho para essa pessoa, por exemplo, que está no processo de emagrecimento, está fazendo tudo certinho e não consegue emagrecer. Quando essa mulher ela se sente sozinha, se ela se sentir sozinha hoje, eu estou fazendo, ninguém me ajuda, ela se vitimiza muito, ou quando ela é mal compreendida. Se ela for explicar para alguém que ela está de dieta
e ela for mal interpretada, por exemplo, ela vai bloquear. Ela vai se bloquear no processo dela, porque ela vai acessar aquele abandono. Ela vai chegar naquele lugar de vitimismo, sabe? Então, isso acontece muito com as mulheres hoje que não conseguem emagrecer por causa dessa raiz emocional, tá? Então, normalmente, qual que é a cura? Porque a ferida do abandono é uma das mais difíceis para poder se curar no processo de emagrecimento. A cura, gente, é trocar a comida por um autocuidado verdadeiro. Trocar a comida, pensar em você, não deixar o controle na mão de outras pessoas, não deixar que outras pessoas te manipulem. Porque como você tem medo de ser abandonada, você coloca o controle da sua vida na mão das outras pessoas. É tipo a rejeição, mas o abandono ainda é pior do que a rejeição, tá? Porque essa ferida do abandono te deixa no lugar de vitimismo o tempo todo. Só eu não consigo, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. Se você acessa, depois eu vou explicar para vocês a minha ferida, na hora que chegar na minha aqui, daqui a pouco vai chegar na minha, a minha é a quarta ferida, para vocês entenderem na prática como funciona isso, tá? Eu vou trazer para você um exemplo meu. A terceira ferida emocional aqui é a manipulação ou a injustiçada, a criança que se sentiu injustiçada. É quando essa criança ela fez tudo, sabe? Ela fez tudo certo, mas você não deu o devido valor para ela. Ela se sentiu o quê? Injustiçada. Então, é uma criança que ela tem medo, né? É uma mulher também, que tem medo de ser traída. Qualquer coisa para ela ela está sendo manipulada, você entendeu? Ela morre de medo, ela se sente injustiçada, ela se sente usada muitas vezes. Então, ela tem uma necessidade muito grande de estar no controle. Se ela sentir que alguém possa manipular, ela não faz. Ela que tem que estar no controle, porque a ferida dela é a ferida da injustiça. Ela se sente injustiçada. Então, é aquela pessoa super desconfiada, tá? Ela não confia nem nela mesma. Aí, o que que acontece? Ela começa a fazer o processo bonitinho ali e não consegue ver resultado depois, tá? O peso fica estagnado, ela volta porque ela vai se sentir injustiçada. Aquela é uma mulher muito difícil. Poxa vida, eu fiz tudo certinho e eu não consegui resultado. Aí ela se sente injustiçada. É como se ela foi manipulada por um tempo, ela se doou, mas ela não conseguiu resultado. É aquela criança como eu falei para vocês, que fez o melhor dela ali, nem o pai nem a mãe elogiou. Ela se sentiu como se os esforços dela não valeu a pena. Aí ela começa a ser uma criança desconfiada, uma mulher desconfiada, uma mulher que não confia mais no seu processo, não confia mais na dieta. Ah, essa dieta aqui não valeu para mim, não prestou. Entendeu? Então, essa ferida aqui da injustiça é uma pessoa que ela, o tempo todo, ela tem medo de ser traída, tá? Então, ela tem medo de ser usada. Por exemplo, vou dar um exemplo, entrou na comunidade Reset, eu fiz a promessa que lá na comunidade Reset é isso, você vai ter vários cardápios, tananã, nananã. Aí ela fez e ela não teve resultado, porque acontece. Essa pessoa, ó, tchau, tchau, ela nem responde mais, nem olhar no grupo ela olha. Porque ela se sentiu o quê? Usada, manipulada, injustiçada. E tem muita gente assim hoje. Tem muita gente hoje assim.
que, que bloqueia totalmente, não sai com nada, tá? Então, essa ferida da pessoa que não aceita manipulação, que não aceita injustiça, é uma pessoa que é muito difícil, ela é muito desconfiada. É muito difícil. Ela não confia nela, nem nela. É muito difícil lidar com essas emoções, uma mulher adulta que quer emagrecer. O que que essa mulher precisa? Ela precisa desenvolver mais o seu autoconhecimento. Ela precisa ir lá na sua infância, lá, entender qual foi o momento que ela se sentiu injustiçada, por quê? Porque senão, tudo na vida, todas as vezes, ela vai ter bloqueio na vida, ela vai se auto-sabotar e ela não vai conseguir ir além. Ela vai só ter aqui, ó. Depois daqui ela se bloqueia, ela não vai mais, tá? Então, gente, a quarta ferida, que é a minha, é a ferida da humilhação. Agora vocês vão entender que eu vou dar o meu exemplo. A ferida emocional da criança humilhada é aquela criança que foi criticada, que foi exposta por algum momento, em alguma situação ela foi criticada ou ela foi exposta. E é aquela criança que ela tem vergonha, vergonha do próprio corpo. É aquela mulher adulta que hoje ela está acima do peso, mas ela não se olha mais no espelho. Ela não se olha, porque ela mesma ela não quer viver de novo essa humilhação, essa exposição. Eu tive paciente assim que ela falou assim, Eliane, eu só olho no espelho do pescoço para cima, do pescoço para baixo eu não olho, porque ela tem medo da exposição. Aquelas mulheres que vestem roupa mais largas, aquela mulher que vive criando resistência para agir. Aquela mulher que quando ela sente alguma crítica, alguma coisa que vai expor ela, que ela vai se sentir humilhada, ela trava, ela se fecha. Ela não consegue mais ir para o próximo nível, sabe? Então, a humilhação também é muito peculiar hoje nas mulheres, essa ferida emocional. Eu tenho ela e eu cuido muito dela. Todas as vezes eu cuido, porque leva a gente também para o vitimismo e da autossabotagem. Por quê? Porque nós temos medo, quem teve a ferida emocional da humilhação, tem medo de ser criticada, de ser exposta. E o corpo muitas vezes retém tudo, tudo. Aquela pessoa que ela aprendeu a suportar tudo nas costas, carrega o mundo nas costas. Todos, a Tatiana. Pode ter mais de uma? Pode, Tatiana. Me parece que de 2 a 3. Então, aquela mulher que carrega tudo nas costas, que ela resolve o problema dela e do outro. Porque, como ela tem medo da exposição, ela não quer se expor, ela resolve tudo. Ela quer resolver tudo, porque ela tem medo de julgamento. Então, muitas vezes, mulheres gordas, gorda que você vê assim que. Não sei se vocês já perceberam, mulheres que são cuidadoras, por exemplo, filhas, aquelas filhas que não casaram, a maioria elas têm sobrepeso. A gordura é como se fosse uma armadura para ela, sabe? Para ela poder carregar. Muitas vezes a comida aí é como se fosse uma, um recurso que ela tem para poder aguentar, porque ela não quer ser humilhada, ela não quer, é, ela não quer ser exposta, ela não quer ser cobrada, ela não quer ser criticada, não quer ser cobrada. Então é muito difícil emagrecer. E normalmente o gatilho emocional para essa mulher acessar essa ferida é quando ela sente que cometeu um erro.
Se essa mulher sentir que cometeu algum erro e ela tem medo de ser criticada, apontada, essa mulher se fecha. Essa mulher se fecha. Qual que é a cura? Qual que é a cura para essa mulher? A cura dela é aprender a dizer não e colocar limites, tá? Colocar limites, principalmente nas críticas construtivas que as pessoas vivem dando aí palpite que você nem pediu. Às vezes as pessoas, posso fazer uma crítica construtiva? Não é. Para a gente que tem a ferida emocional da humilhação, jamais a gente entende que é construtivo. Jamais, porque é um gatilho emocional terrível quando a pessoa fala alguma coisa que a gente não pediu palpite, né? E a pessoa vai lá e fala, acaba. Destrói as nossas forças, a gente enfraquece e se bloqueia, tá? E outra cura aí é a gente aprender a dizer não, cancelar opiniões que não vai te engrandecer em nada, cancelar a opinião e parar de carregar o que não é seu. Porque o medo de ser humilhado é tão grande que você carrega o seu peso e do outro. A gente tem que fazer essa autocura, tá? Então essa é a quarta ferida emocional da humilhação. Vou aproveitar e falar por que que eu tenho essa ferida. Vou contar para vocês. Eu não sabia, depois que eu estudei sobre as feridas emocionais, muitas coisas ficaram claras para mim. Muitas das minhas reações, das minhas atitudes. Quando eu tinha mais ou menos 6 anos, meu irmão tinha 3 anos. Nós temos diferença de idade, meu irmão mais novo, 3 anos. Eu me lembro assim, gente, veio a memória, você vai acessando, vem a memória, aqueles flash de memória. A gente estava brincando no colchão, eu e ele, brincando. Não me lembro o que aconteceu. Eu acho que não empurrei. A gente estava brincando de pular, como criança normal. Eu tinha 6 e tinha 3. Ele caiu para trás, bateu a cabeça, bateu a nuca e teve uma convulsão. Demorou a voltar. Eu, na minha idade inocente de 6 anos, achei que meu irmão tinha morrido. Achei. E naquele momento, a minha tia virou para mim e falou assim: a culpa foi sua, porque a irmã mais velha, né? A culpa foi sua. Eu me lembro que eu fugi. Depois eu não me lembro mais o que aconteceu. Eu sei que a casa encheu de gente. Não me lembro mais se ele voltou. Não lembro, isso eu apaguei. Eu só me lembro dela me culpando, que a culpa foi minha. Aí, no meu pensar, que ela estava me culpando por tinha empurrado ele, alguma coisa. Eu tinha 6 anos. 6 anos. E a minha tia me humilhou, me culpou. Me expôs, porque a casa estava cheia de gente. Ela me expôs no meio de todo mundo. Falou que a culpa tinha sido minha, do meu irmão. Na minha cabeça, meu irmão tinha batido a cabeça e tinha morrido, gente. Olha o trauma que eu criei, olha a dificuldade que eu tenho de viver uma mulher sozinha no digital, desbravar o digital e sempre, 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 se alguém me fala alguma coisa, pode ser a crítica construtiva que for, eu acesso essa ferida, eu choro até, eu sou mal chorando. Eu acesso essa ferida. Aí eu me sinto é, exposta, criticada. Eu já fiz terapia, na época que eu fiz o autoconhecimento, eu fiz a terapia, a minha terapeuta, mentora, ela falou. Ela falou: você tem que aprender a cancelar pessoas que não têm nada para acrescentar. Até mesmo pessoas da família. Porque o que que acontece? Eu quero ir para frente, mas a pessoa vai e me bloqueia. Uma palavra me deixa lá embaixo. Aí agora eu aprendi a ressignificar. Aí ela falou assim: você tem que entender que não é sobre você, é sobre ela. É o que ela pensa. Não é o que você fez, é o que o outro pensa. E muitas vezes no processo de emagrecimento isso trava a gente. A pessoa fala assim: nossa, olha a crítica, né? Nossa, você está de dieta, mas eu não estou vendo nenhum resultado aí. Então continua a mesma coisa.
você não faz dieta mais. Ou a pessoa fala assim: nossa, mas você não vai comer nada? As observações, por menor que seja, porque observações, né? Que seja positiva, qualquer observação pequena em relação ao seu processo, ao seu desenvolvimento, se você tiver essa ferida da humilhação, você bloqueia. Se você não souber ressignificar, agora o meu mantra é o tempo todo, todas as vezes que alguém me fala e cai lá dentro do meu coração, vai para o meu coração, pensa assim, não, meu mantra é cancela que não é sobre mim, é sobre ela. É sobre mim. Agora, se eu ver que sempre está voltando nas mesmas coisas, estou acessando as mesmas feridas, né? A mesma, como se diz, a mesma, como é que eu explico para vocês? O mesmo pensamento, a mesma crítica está vindo constantemente, aí sim, aí é alguma coisa que eu preciso olhar para isso, né? Então eu preciso mudar isso aí, tá? Então, a gente tem que separar o que, que é uma correção para te elevar ou se é uma correção para te diminuir. Aí agora eu fico só prestando atenção. Se for uma correção para mim, ok. Aí o que, que eu pego? Eu pego só aquilo que vai me favorecer. Agora, filtro aquilo que não vai me engrandecer. É a mesma coisa da mulher que está no processo de emagrecimento, tem que fazer, saber filtrar. Uma pessoa que está lutando com a perda de peso, que não tem resultado, virar para vocês e falar assim: nossa, mas você está muito magra, você tem que parar de emagrecer. Não, não leva isso para o coração de jeito nenhum, porque é sobre ela que não consegue, é a inveja dela, tá? Então vocês têm que começar a ressignificar esse tipo de observação, de crítica, de observação, de exposição, porque senão a gente trava, porque você tem medo de ser humilhada, né? Isso aqui, às vezes, não é nem tanto medo de que, isso aí me humilhou, não, não chega a tanto, mas você acessa aquele momento que você foi exposta, aquele momento que você foi culpada, aí você trava. Trava totalmente. Gente, eu já travei várias vezes, até que eu consegui, quando foi, eu fiz o desenvolvimento humano, eu parei de me sentir assim. Não, não é. A pessoa nem está fazendo o que eu estou fazendo, por que que eu vou ficar me preocupando? Mas até chegar nesse ressignificar, a gente sofre um cadinho, a gente sofre um pouquinho. Não vou mentir para vocês, não. A gente sofre, a gente pensa, a gente reflete, epa, porque não tem como, bateu lá embaixo, bateu, foi lá na sua infância, lá no seu subconsciente, e é uma dor muito forte, porque é por isso que chama ferida. A pessoa vai lá na sua ferida e cutuca, dói, dói, tá? Então, esse foi o meu exemplo para vocês entenderem o que que aconteceu, de repente vocês se acharem nesse caminho aí, tá? E a última é a ferida da traição. Aquela criança que se sentiu traída. É uma criança por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ela é tipo da injustiçada, né? A injustiçada é quando ela fez tudo certinho e a mãe foi lá e não deu o valor, o devido valor. Nem que seja uma coisinha, ela colocou um desenho lá, trouxe para a mãe, você tem que dar pelo menos uma pontinha de valor naquilo ali. Agora, a traição não, a traição é a cobrança. É sempre querer que o seu filho seja 100%. Aquela criança que se sentiu traída mesmo, sabe? Aquela criança que foi criada com muito rigidez. Então, algum momento da vida dela, ela se sentiu traída quando ela fez o melhor dela, né? E ela não teve
ela foi exigido dela ser melhor, sabe? Então, é uma mulher que, para ela nunca será boa o suficiente, quem tem essa ferida. É uma mulher que tem dificuldade de relaxar, é uma mulher perfeccionista, que ela quer tudo perfeito, é uma mulher que tem medo, sabe? Medo de fazer algo, né? Medo de fazer algo tudo certo e depois ela ser traída. Ela morre de medo, muitas vezes ela se trava, porque ela tem medo de não ter sido o suficiente, não ter sido perfeito. Então, ela, para ela, não pode ser mais ou menos, tem que ser perfeito. Não é aquela pessoa que consegue fazer o básico, não é aquela pessoa que ela tem que pegar o cardápio, ela segue à risca tudo que está ali, à risca. E se ela sair em algum quesito, ela para, ela não vai para frente. Ou ela faz tudo, ou ela não faz nada. Normalmente são mulheres que não saem do lugar. Quando, quando o assunto é resultados. Porque para ela ter resultado, ela tem que dedicar o máximo daquilo ali para ser melhor. Porque ela não aceita menos. Ela não aceita ser 1% todo dia. Ela quer ser 100. Então, é aquela mulher que não consegue relaxar, aquela mulher cansada. Por isso que é aquela mulher que está acima do peso, mas ao mesmo tempo ela está cansada de fazer dieta. Entendeu? A mulher que está cansada. Então, é uma mulher que ela se cobra excessivamente. É uma mulher que tem um grau de estresse crônico, porque ela quer dar conta de tudo com excelência. Tudo tem que estar excelente. Então, é uma mulher que sofre muito quando o assunto é ter resultado, porque ela quer o quê? Ela quer ter performance. Ela quer que esteja tudo perfeito, não pode ser mais ou menos, tá? Qual que é o gatilho emocional para quem tem essa ferida da traição, da rigidez? É quando essa pessoa é comparada com outras mulheres. Se você se compara, já era. Se você vê que alguém lá na comunidade teve resultado e você não teve, já era, você se trava. E outro gatilho também que essa mulher enfrenta é o medo de falhar, né? Então, muitas vezes ela não entra no propósito de emagrecer porque ela tem medo de falhar, porque para ela falhar é algo que pesa muito, né? Que ela vai lá na ferida, lá na raiz dela, da traição, sabe? Qual que é a cura, gente? A cura é você trabalhar isso, é entender que o progresso é melhor do que a perfeição. Progresso é melhor do que perfeição. A gente se aperfeiçoa. E também se permitir momentos de prazer, né? Você tentar buscar uma flexibilidade. Tá tudo bem eu fazer dieta de segunda a sábado e no domingo eu ser flexível. Tá tudo bem, porque se você não tiver esse momento para relaxar, você nunca vai conseguir chegar no seu resultado, porque sempre você vai estar procurando ser melhor. Porque para você sempre vai estar achando que não é boa o suficiente. Tem muita gente que nem começa a emagrecer porque acha que não vai dar conta. Ou muita gente que para no meio do caminho porque acha que não foi boa o suficiente, não foi bom o suficiente para ela. Tem muita gente que sobe na balança
e não vê resultado. Mas teve resultado nas medidas, mas para ela não foi bom o suficiente. Tem pessoas que não vê resultado em outras coisas, só na balança. São essas pessoas. Então, são pessoas que sofrem muito, tá? São pessoas muito rígidas, muito rígidas. Porque foi uma criança que se sentiu traída, né, gente? Traição é muito pesado. Traição é muito pesado. A gente perde a confiança em nós e nas outras e nas pessoas, tá? Então, essas são as 5 feridas, tá? Voltando aqui, ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da injustiçada, ferida da humilhada, da humilhação e ferida da traição. São essas feridas que muitas vezes que todas nós em algum momento acessamos. E não estou falando, vocês viram que o meu caso aqui não é nem emagrecimento, é progresso, é evolução. Muitas vezes a gente bloqueia o seu processo de evolução, tá? Por isso que eu disse para vocês no início dessa aula, que eu comecei falando que o excesso de peso, né, muitas vezes não está relacionado só com a falta de foco e a dificuldade de seguir além no processo de emagrecimento, não é só sobre a dieta que você está fazendo, tá? As raízes estão aqui. Por isso que a gente fala, né, que é, nenhum medicamento, nada vai curar isso aqui. Nenhum Monjaro, Ozempic, não vai criar essa raiz. Não vai. Vai emagrecer, vai virar outra mulher, com certeza, principalmente, gente, quem tem aí, está aí muito acima do peso, que corre o risco de ter comorbidades, diabetes, né, que são a síndrome metabólica, né, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Então, essa pessoa aí, ela tem risco de saúde. Olha que maravilha, foi inventado, né, inventaram a invenção do Monjaro, do Ozempic para essas pessoas. É maravilhoso. Mas se ela não tiver em conjunto trabalhando isso tudo aqui, ó, todo o interno, não vai adiantar. Porque o interno reflete no externo, né? E todas as vezes que ela sentir acessar aquilo aqui, aquela emoção, aquela ferida ali, ela vai comer, tá? Então é muito forte isso. Eu quero que vocês, eu acredito que vocês vão pegar essa aula de hoje e vão pensar. Na hora que for dormir hoje, coloca aí, mentaliza aí tudo que vocês viveram e começa a relacionar o bloqueio que você tem hoje, igual a Tati falou isso, e tem mais de duas. Começa a relacionar o bloqueio que você tem hoje com algo que você viveu, para vocês saber ressignificar, tá? Eu vou abrir o microfone de vocês para vocês me falarem assim, é, abertura, tá, gente? Fique à vontade, quem quiser, para vocês falarem assim, o que que vocês, algo que realmente fez sentido para vocês, tá? Pode falar, pode começar a falar. Estou toda ouvidas aqui. Me fala aí se alguém caiu alguma ficha aí, acessou alguma coisa. Achei mais no da humilhação, porque quando eu era novinha, até antes de eu casar, eu me sentia muito feia, eu tinha muito preconceito de mim mesma. E assim, com o tempo, com buscando em Deus, meu marido me deu muito apoio. Hoje eu me acho muito linda, maravilhosa. Eu tinha vergonha em tudo em mim, em tudo. Eu nunca fui uma pessoa assim gorda, mas eu tinha vergonha do meu cabelo, eu tinha vergonha de meu tom de pele, porque eu fui humilhada lá atrás. Mas aí, hoje eu falo assim que eu me recuperei. Hoje nada,
desde que a pessoa fala, às vezes eu tento, eu faço igual você fala, às vezes dá uma recaída assim, mas logo eu me levanto. Porque eu tenho uma cunhada que, quando eu comecei o processo com você, ela fala assim para mim, inclusive eu gosto muito dela, mas só que igual você fala, eu acho que é inveja, porque ela é assim, cheinha, e ela começa um processo e para. Aí ela fala assim para mim, nossa, você quer emagrecer o quê aí? O que que você vai perder aí? Aí ela comenta, às vezes ela comenta com as minhas funcionárias da loja, que fala assim, ai, para que que ela quer emagrecer? Mas assim, hoje eu falo assim, vai ficar muito velha. Eu falo, pois eu vou ficar uma velhinha magrinha, bem gostosinha. É por aí. E é profundo, né? Dói na gente. Dói. Assim, hoje eu consigo me lidar com isso, mas antes não. Aham. Era desse. Nossa, eu tinha um pavor de crítica. Pavor de crítica. Chorava horrores. Agora hoje, igual Eu tu. também. Qualquer coisinha eu chorava. Eu ia e chorava, chorava, chorava. Aí eu nem olhava no espelho, eu me sentia feia demais. Tudo que eu vestia, eu queria vestir roupa. Até hoje mesmo eu ainda tenho muito preconceito com algumas cores de roupa, de tom de Uhum. roupa. Mas ixi, eu acho que eu já estou assim, quase 90% já de não deixar as coisas me atingir mais. É por aí, gente. Olha que bacana, né? Benedita compartilhou algo muito importante. Alguém quer fazer um compartilhamento, quer dividir, compartilhar algo que aconteceu também que está relacionado com o seu processo? Eu fiquei em dúvida que você tinha falado que a traição, né, com a com a traição, qual que é muito próximo aqui, gente? Traição é da injustiçada. É, Traição, a traição com a injustiçada, né? Uhum. São duas. É a quarta humilhação, a quinta traição, a terceira manipulação. É, ficou um pouco confuso para mim a questão da a manipulação, que na verdade também é a injustiçada, né? Isso. O trauma da manipulação significa o seguinte: aconteceu uma injustiça e que ela começa a manipular as pessoas, né? Tipo assim, Uhum. o efeito é ela ser uma manipuladora, Isso. né? Isso. E a traição provavelmente aconteceu algum fato real, né? Ou fictício na cabeça dela, né? De que ela foi traída porque não teve o que ela sonhou e esperou, né? É como Uhum. se alguém tivesse traído ela mesma. E a rigidez da educação, né? Isso tem tudo a ver. É É, alguém que foi criado com muita rigidez e tudo, né? Depois, tudo para ela, se não fosse 100%, né? Tirou 9,8, não tá bom, tem que ser, ela quer o 10, né? ela Então, sempre vai é procurar isso, ser melhor. isso é bem terrível. Com relação à ferida da humilhação, quem nunca, né? Você contou a história do seu irmão, né? Eu também já tive uma coisa parecida. Eu queria entrar, porque eu tinha, era cercada de irmãos, tinha dois irmãos mais velhos e dois mais novos. Apesar de que lá em casa é meio a meio, 5 homens, 5 mulheres, família enorme. Mas, assim, próximo de mim eram os meninos. Então, assim, eu costumei ficar muito tranquila no meio deles, assim, que também aprendi a brincar, correr, subir em árvore, aquela coisa assim, mais proativa, feito menino mesmo. E aí, um belo dia, os meus dois irmãos estavam brincando na janela, e a gente, como mulher, eu tinha muitos ciúmes, né? Tipo assim, por que que eu não tenho um pênis, né? É aquela história da cabeça da criança de ser castrada, né? Por que que eu não tenho e tal? E ficava assim, quando eu ficava fora das brincadeiras, eu ficava me sentindo injustiçada mesmo, né? E aí teve um belo dia que eu empurrei meu irmão, mas não é aquela empurrar de muita maldade, né? Aquela coisa de criança mesmo. E meu É. irmão quebrou o nariz, acho que ficou até com o nariz torto, por conta desse nariz. Mas, assim, também não sofri nenhuma humilhação, que, tipo assim, você foi a culpada.
Claro que eu me senti culpada, né? Porque foi assim, eu empurrei, por isso que ele caiu, né? É, mas, enfim, são tantas as feridas, umas mais, outras menos, né? Que a gente já teve na vida. Uma pessoa que já viveu vários ciclos na vida e que venceu já sofreu praticamente todas elas, né? Mas eu concordo com você, tem umas que são muito fortes e a gente carrega elas para a vida inteira, né? E essa história da rejeição é que fica meio nebuloso para mim também, porque assim, se é uma rejeição, por exemplo, que a criança sente desde o útero, né? Se é uma rejeição lá no útero, vem uma história de que a mãe queria abortar, que queria alguma coisa, isso a alma deve se sentir ferida mesmo. Quais são os sintomas que tem a criança, a criança que foi rejeitada depois para o adulto? Foi uma das primeiras coisas que você falou muito rapidinho. Da rejeição, então, É. vou colocar aqui nas anotações. A rejeição é o medo de falhar, ela quer Uhum, agradar as pessoas para não ser rejeitado, uhum. tá? E também tem o medo de se esforçar muito e não ter resultado e ser rejeitada. Aí ela vai se sentir traída. Aí vem, entendeu? Esse Isso, medo. ela vai. Ela se Isso, esforça, vai ser rejeitada, e ela vai ser vai ser. traída porque ela fez todo o empenho de ser melhor, né? Mas a É, traição tem muito a ver com competição, tá? A rejeição não. é. A Porque a traição é questão da. A traição é como se você. Por isso que a traição aqui é quando você se compara do perfeccionismo, que é difícil. Porque a pessoa que se sente traída é aquela pessoa que foi lá e deu o melhor. Uhum, Você ela entendeu? realmente E deu ela melhor. não Uhum, foi. Aí a pessoa falou, não deu para ela o devido valor, né? uhum, Agora, a injustiçada, a pessoa não falou nada, você entendeu? uhum, Né? Agora, penso, por exemplo, a traição, duas crianças, né? Uma competindo com a outra, né? Aí, muitas vezes, a que ganhou e ela sentiu traída porque ela não ganhou, porque ela também estava competindo pau a pau. ela também se esforçou Ela também demais, né? queria estar ali Uhum, naquele lugar. uhum. Agora, a A injustiça e da competição. competição. Agora, a injustiçada, ela fez o mínimo, mas ela queria ter Uhum, pelo menos um mínimo é. como é que fala, de alguém falar assim, poxa vida, parabéns, entendeu? Ela queria Ela queria um elogio, né? isso, ela Uhum, queria ter um é. elogio e não foi elogiada. Agora, a Agora, rejeição me lembra muito aquela história da boazinha, né? Que faz tudo pelo outro, menos por ela, né? É, porque você falou assim, que ela tem, ela quer agradar, quer né? agradar, Para não ser rejeitada. exatamente. Então, ela faz tudo, tudo bonitinho, para conquistar. E assim, e tem a coisa da briga também, foge das brigas, né? Não quer entrar em nenhum atrito, né? Não conflito. Você tá certa, você. Eu me vi muito nesse lugar, assim, de não querer atrito, então não quero confusão, não quero, então deixo para lá e incapaz às vezes, dar uma real, né? Porque é aquilo que você falou. Às vezes você tem que chegar e lá na questão da humilhação, por exemplo, quando você já está trabalhado, de devolver, né? Uhum. De devolver. De devolver algo que você fala assim, não, chega. Eu não vou fazer isso para te agradar, porque você nem merece isso, né? Para Isso. de fazer pelo outro, faz por si, né? É algo assim, quando está resolvido, né? E da traição, você tem que trabalhar essa parte de que você também não precisa ser melhor em tudo. A gente fala isso, por Uhum. exemplo, o meu neto. Ele é uma briga com a avó na hora do jogo. Ele tem 5 anos. Ele não aceita perder. Não aceita perder, a idade, né? Essa idade não aceita, não. Não aceita perder. Então, a ferida Uhum. dessa traição aqui. Ele se sente traído se alguém ganha e ele não. Aham, Você entendeu? Aí aham. explica para ele, não, você não vai ganhar sempre, você tem que aceitar. Senão é aquela pessoa que nunca é o suficiente. Uhum.
Nunca vai ser o suficiente na vida, porque ou ela ganha ou ela não ganha. Ou ela ganha ou ela não ganha, não tem como, ou ela não São os participa. jogos, né? O brasileiro que gosta muito de um futebol, né? Eu fico pensando que é exatamente isso. Todas as equipes lá dando o melhor. Um é 0, sei lá, 1% melhor e leva, né? E Uhum. aí a pessoa fica frustrada, tipo assim, aí quer trocar o técnico, né? Onde foi que a gente errou e tal. Não entrega aquilo para o destino, tipo assim, nossa, que bacana que o outro ganhou. Ele aproveitou exatamente aquele minuto e tal, e fez o gol, né? As É. pessoas que se sentem culpadas depois, aquela confusão toda. São os jogos mesmo, né? Os Isso. jogos são. Está muito envolvido com a parte de competição, né? De você sempre querer É, ser melhor em tudo. uhum, É uma pessoa também que carrega um peso, né? De é, perfeccionista, ser é. melhor em tudo. E às vezes atrapalha até na educação, né? Porque na criança você tem que através dessas vivências, de joguinhos mesmo, tem que ir mostrando para ela compreender, né? Que o outro também foi muito bom, que ele mereceu, né? Por que que ela está se É, sentindo traída, né? isso, exatamente. Uhum. E a rejeição já é diferente. A rejeição, muitas vezes, você faz não esperando ser melhor, mas você faz esperando uma recompensa, um elogio. Para agradar, para né? Que você não tem, você, você não tem direito de existir, é Isso. algo assim. E a pessoa Uhum. rejeitada, por exemplo, muitas vezes ela faz algo esperando algo em troca. Aham. Sabe aquela pessoa que você tem que tomar muito São ganhos cuidado? secundários, né? Não existe gente completamente boazinha, né? Sempre um É, ganho secundário. aquela pessoa que se ela não, ela quer ter o reconhecimento dela. E tá tudo bem, né? Você puder falar assim, poxa vida, obrigado. Por isso que a gente tem que ser muito, nós temos que ter inteligência emocional, porque tem gente que é assim, se você não agradecer pelo pouco que ela fez, né? A Benedita que tem funcionários, por exemplo, se ela tem pessoas que trazem essa ferida, se ela não agradecer, pelo menos um agradecimento, fazer alguma coisa ali, você arruma uma inimiga. Você arruma Uhum. uma inimiga, porque aquela pessoa que se trava, É. né, que se sentiu rejeitado. Porque quem se sente rejeitado é aquela pessoa que é magoado, né? Guarda uma É mágoa verdade. ali, você entendeu? Agora, Uhum. quem se sente, tanto é igual você falou, tem a coisa a ver com o útero da mãe, se sentiu, traz uma marca. Agora, quem se Uhum. sente traído, ele se torna só rígido, Uhum. ele se torna rígido e ele sempre vai querer ser bom, melhor ainda, sempre vai querer performar. Agora, o rejeitado, ele é aquela pessoa assim que ele sempre vai fazer algo em troca de alguma coisa. Ele vai pensar Uhum. nisso aí. É. E se não for do jeito que ele, né, ele desenhou que seria, aí cria uma frustração, Uhum. se sentiu rejeitado. É. É interessante essas feridas, porque se elas cabem em tudo, né? Eu fiz homeopatia também, e na homeopatia a gente definia esses traços de personalidade, né? Aqui era preso no abandono, na rejeição.